Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. Estamos com esse nosso programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. Nesta sexta temporada, temos o tema a dor, o caminho iniciático, a dor de tornar-se. E eu tenho recebido, sabe, várias conversas sobre esse tema e tem sido muito gratificante. Também tem gente que está entrando lá no meu canal, no Nina Veiga, Ateliê de Educação, aqui no YouTube, e descobrindo a enormidade de temas para pesquisa em artes manuais e antroposofia que a gente tem no canal. Muito bem. Então, nós estamos agora na dor de consumar, que é o nosso 4º episódio. Deixa eu mudar aqui. E você já sabe, esse episódio ele faz parte do Ponto em Questão, que é uma série que eu tenho lá no meu canal, onde eu penso alto sobre as coisas, número 64. Espero que vocês continuem gostando. A pergunta de hoje é, afinal, como lidar com a insuportável e dolorosa consumação? Olha só, é uma série, a série sobre a dor de viver hoje em dia. E aí, esse livro da Cristiane Gruvet, se você tem interesse, eu fiz até uma playlist exclusiva para ela, e se você tem interesse, eu tenho o texto da Cristiane Gruvet antes de virar o livro. Posso te enviar. Me manda um recadinho por qualquer uma das nossas redes. Então, eu comecei com Essa Dor Não É Minha, depois a dor de tornar-se espectador, aí veio a dor de admitir, hoje a dor de consumar, a dor de ser testemunha no próximo episódio e o último episódio da série, a dor de tornar-se uma pessoa contemporânea. Vamos lá, então? Hoje eu tenho trazido, cada uma das vezes, um conceito de dor. Comecei com o conceito de dor da nossa autora. E agora eu tenho trazido a cada vez um conceito de dor diferente. Hoje, eu fui buscar um conceito de dor lá com Schopenhauer e Nietzsche, no Razão Inadequada, nos Rafaéis, tão queridos esses mastigadores filosóficos, e eles fizeram um texto que é uma gracinha que diz assim, dor. Eles estão falando das 5 diferenças entre a filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer, tá bem? Lembrando que Rudolf Steiner foi um estudioso de Schopenhauer e de Nietzsche, né? Então, lembrando que a gente está no mesmo guarda-chuva teórico. Então, ele diz assim, dor. A dor é algo inevitável. Os Rafaéis que estão escrevendo. Rafael Trindade, Rafael Lauro, o site de referência deles é o Razão Inadequada. A dor é algo inevitável nos 2 filósofos, Nietzsche e Schopenhauer. Mas é importante notar o uso que cada um faz dela. Schopenhauer a considera a substância absoluta da existência, a raiz onde tudo cresce. Vivemos mergulhados na dor de ter apenas alguns limitados momentos de prazer. Daí, a conhecida comparação schopenhaueriana com o pêndulo. Isso é Schopenhauer dizendo, tá, gente?
é necessidade, carência, logo sofrimento, o qual, consequentemente, o ser humano está destinado originariamente pelo seu ser. Quando lhe falta o objeto do querer. E aí, gente, fazendo uma digressão aqui, essa questão da falta, ela se dissemina pela psicanálise, por várias filosofias que consideram o ser humano um ser em falta. A gente vai ver como a gente não faz isso. Quando lhe falta o objeto do querer, retirado pela rápida e fácil satisfação, assalta-lhe o vazio e tédio aterradores. Isto é, seu ser e sua existência mesma se lhe tornam um fardo insuportável. Sua vida, portanto, oscila como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre a dor e o tédio. Isso é Schopenhauer e um mundo como vontade e como representação. Já Nietzsche encontra algo que justifica a dor, a própria vida. A existência parece bastante santa por si mesmo para justificar por acréscimo uma imensidade de sofrimento. Nietzsche, lá nos Fragmentos Póstumos. Não cabe a nós julgar a dor. Ela é parte do pacote e devemos aprender a transformá-la em nosso combustível. Não se pode conquistar grandes coisas sem a dor. Epicuro sabe bem disso, veja aqui. E aí eles colocam o link, quem quiser aprofundar, vale a pena. E daí que vem a famosa frase da escola de guerra da vida: o que não me mata torna-me mais forte. Lá em Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Então, aqui no nosso caminho iniciático, a gente está um pouco por aí também. Então, a gente está investindo nessa dor, tentando fazer dela outra coisa. Uma dificuldade. Eu já falei bastante, quem está chegando agora aqui, dá uma olhadinha. A mentalidade, bem ou mal. Isso é uma dificuldade muito grande, não só nesse caminho que a gente está seguindo, mas em todo o nosso processo de subjetivação. Por quê? Porque o nosso processo de subjetivação, a nossa arquitetura de conhecimento, a nossa arquitetura social, ela está toda fundamentada da alma do intelecto, que é como cartesiana, kantiana, ou seja, o império da razão, a dicotomia entre a percepção e o conhecimento, tudo isso está aí. Né? Então, tudo que a gente vai falar, até para escolher uma roupinha, né, gente? A gente está lá no bem e no mal. Isso é bom? Pode ser, desde que a gente não sucumba a isso e compreenda. Bom para hoje, ruim para hoje. Bom nessa situação, ruim naquela situação. Ou seja, a alma da consciência, ela faz adequações. O bem e o mal não é prévio, não é dado. Ele vai se organizando de acordo com a sua atualização naquela situação específica, a tal ponto que uma coisa boa pode ser má. Por exemplo, o amor. Né? A gente já falou disso, mas é sempre bom lembrar. Um amor excessivo e mal adequado pode ser mal. Muito bem. Uma pergunta que nos direciona. Vamos decorá-la, né, gente? Que ela faz parte desses questionamentos da alma da consciência. De que maneira eu posso integrar o que ameaça desintegrar-se e, desta maneira, criar um espaço para um possível, mas não garantido? Esse não garantido ele é muito importante da gente entender,
processo de transformação. Um caminho iniciático, o caminho de Maniqueu. A gente já falou dele aqui, eu vou mostrar onde a gente está nesse caminho. Olha só, a gente está num plano. Essa curva, ela faz parte de um monte de coisa. E a gente está nesse segmento, olhando desde o momento na dobra da subjetivação, e a gente ainda vai chegar lá, na dobra da subjetivação, nesse lugar que é justamente um ponto de virada. Bonito, né? Olha lá, o ponto 3, onde eu coloquei essa bolinha amarela, é o consumar, é um ponto de virada. Nós aqui não vamos tratar do que significa esse plano etérico, esse plano astral e esse ponto de virada dos dois. Não vamos tratar disso porque não é assunto para a gente fazer em 15 minutos pelo YouTube. É um assunto para a gente caminhar junto, né? Estudar, ler, me mandar mensagem, mas para entender que a gente está num ponto de virada. Esse é o lugar que a gente está agora. Um momento de silêncio interior. E aí eu queria chamar a atenção, eu vou trazer aqui o fragmento do texto da Cristiane Kruger para a gente ler juntos, mas eu queria chamar a atenção para a maravilhosa relação entre uma escuta e a produção de devires, uma escuta ativa e como isso produz futuro. O silêncio interior que permite o surgimento do espaço de escuta pode condensar-se numa expectativa do que ainda virá. É lindo isso. Um ponto de passagem, justamente esse ponto que a gente está aqui. Nesse ponto ocorre a passagem entre o admitir, lembra? Na última vez que a gente encontrou, a dor de admitir. Você acolhe aquilo que é doloroso e produz um silêncio. E o consumar. Olha só, na fase do admitir, eu me retirei de tal maneira que me tornei, por assim dizer, um ponto circundado por um espaço de escuta. Ou seja, eu fui ali, eu estava como espectador, aquilo me provocou uma dor, me provocou várias fugas que a gente não tratou aqui, mas no livro trata. Aí eu dei aquela, acolhi, ai, nossa, é terrível mesmo. E aí eu parei um pouco de reagir. E nessa parada, esse acolhimento dessa coisa terrível, eu abri um espaço de escuta. E aí vem, olha que lindo que vai acontecer. Eu até vou trouxe de novo a frase, porque eu achei linda, uma frase linda. No aguardar, fico preparado para receber. É lindo demais, né? Uma nova fase. Começa agora a fase do consumar. A fase do conhecer. Olha só, aí tem um processo pedagógico, até mesmo para a gente organizar nossas questões pedagógicas. Então, o conhecimento, ele começa nesse ponto de virada. Eu admiti, eu produzi um silêncio, e aí eu conheci. E ela diz assim, começa agora a fase do consumar, a fase do conhecer. Agora está-se frente a frente com o suceder factual da época. Um grito, olhem para mim, redima-me, ou então, salve-me. É um grito, né? Você está ali naquela enrascada. E aí uma conquista. Deixo que o conhecimento se consuma em mim. E aí eu vou ler essa na página 81 do livro. Lá no texto corrido, você pode encontrar quando ela começa a dizer assim: todas as questões que ainda havia durante a existência como espectador, ou seja,
todas as minhas perguntas e também todas as minhas respostas que eu reprimi tornaram-se uma premente intimidação. Olhe para mim, salve-me! A miséria aguda ou crônica que eu senti durante a existência como espectador não é mais apenas a minha própria. Isso eu acho maravilhoso. Quando você percebe que uma dor que está te atingindo, ela é maior, ela é social, ela é uma questão muito maior. Quando você começa a perceber as estruturas. Vamos seguir no texto. Ela não é mais apenas a minha própria, e sim a miséria da época em que vivo. Eu não apenas conquisto esse conhecimento, ele se consuma em mim, torna-se verdadeiro. Doravante, eu sou um iniciado no mistério da época. O processo me torna concha. Acho linda essa imagem. Durante a qual eu me recolho inteiramente. Capacita-me a acolher e carregar algo diferente de mim mesmo. Eu acho isso um espetáculo. A gente está olhando para o contemporâneo, mas a gente podia estar olhando para a relação familiar, a gente poderia estar olhando para qualquer outro lugar e usar desse próprio caminho. Muito bem, olha só que lindo isso. O processo de tornar-me concha, durante a qual eu me recolho inteiramente, capacita-me a acolher e carregar algo diferente de mim mesmo. E aí ela diz, da capacidade de acolher o destino da nossa época, ou de me tornar uma pessoa contemporânea, nasce uma força que vem ao meu encontro e me afeta. Isso é maravilhoso. Estabelece-se uma conexão entre o que se passa em mim e o que flui para o meu íntimo. Eu aceito meu destino e me torno uno com ele. Ou seja, até a Clarice Píncolas Estés também fala assim, fomos feitos para viver essa época que estamos vivendo. O que eu próprio realizo e o que se consuma em mim parece formar uma unidade indivisível. E, apesar disso, podem ser discernidos. Dá-se um encontro entre mim e a mais autêntica face da minha época. É na predisposição para compartilhar que se efetua a redenção. Acho isso tão verdadeiro para mim, eu estou aqui fazendo exatamente isso. O que eu deixo morrer em mim renasce no mesmo instante, como uma ativa força de quê? Apoio mútuo. É lindo demais, né, gente? É lindo demais. Muito bem, então quero agradecer imenso, sabe? Imenso quem esteve aqui comigo e convidar vocês para o nosso próximo episódio.